Boa noite, colegas, diretores. Espero que todos tiveram um bom descanso nesse recesso, né? Nessa Semana Santa e que tenham colocado a cabeça, né, e o corpo para funcionar bem essa semana e esperamos que e temos também a certeza que tudo vai dar certo no nosso trabalho com a dedicação e com o comprometimento que a gente tem com as nossas escolas. Hoje nós vamos fazer uma segunda parte do nosso terceiro encontro, que é a segunda parte da frequência escolar. Na semana passada nós falamos de alguns índices, de alguns números que estavam relacionados diretamente com as nossas escolas, com a rede, e tentamos encontrar algumas possibilidades diante desses desafios que a gente coloca para como importante resgate da nossa frequência ou melhora da nossa frequência escolar. E a gente sabe que tem muitas coisas que estão de forma extra escola, né? Que não é internamente na escola, e que a gente também encontra essas dificuldades para solucionar os problemas. Hoje nós vamos continuar falando da frequência escolar, com possibilidades de a gente organizar e fazer parceria com alguns órgãos para tentar resgatar alguns alunos, e o foco realmente da secretaria esse ano é na frequência escolar e na recomposição da aprendizagem. A recomposição da aprendizagem é um processo contínuo, mas esse ano a gente precisa fortalecer e fazer com maior dedicação possível com nossos professores essa recomposição para que no futuro próximo esses nossos alunos consigam sanar com a maior quantidade possível as dificuldades que eles encontram e que também essas avaliações tanto externas e principalmente do SAEB eles consigam ir bem. E em relação à frequência escolar, a nossa busca ativa dos nossos alunos que se encontram infrequentes na escola, para que realmente a gente consiga ter um índice bom, porque o aluno na escola, ele está aprendendo, ele está se socializando, e a gente, com isso, consegue fazer uma diminuição da evasão escolar, que a gente determina isso como fluxo. O que é o fluxo? É a relação da nota com a relação do número de aprovados que a gente tem em nossa escola. Para a gente calcular esse fluxo escolar anual, a gente precisa ter o conhecimento prévio ou um conhecimento antecipado junto com a equipe diretiva, que são os nossos pedagogos, de quantos alunos que a gente tem evadido da escola, alunos infrequentes e também aquelas que são possibilidades de reprova, para a gente ter um cálculo. Por exemplo, o fluxo nosso vai ser 90%, 92%, 85%, para cada um dos ensinos, tanto fundamental e médio, ter uma base de cálculo para que a gente consiga sempre estar junto com a equipe diretiva e os professores organizando para que seja mais ameno possível. Amenizar o máximo possível para que a gente consiga ter um bom fluxo, tá? Não sei se vocês lembram do fluxo de vocês do ano passado, se cada um tem em mente ou consegue consultar ou para repassar, para a gente também conversar um pouquinho e entender como que é o funcionamento, tá? Então, na semana passada, a gente viu um pouquinho sobre a legislação da frequência escolar, qual que é o mínimo exigido de acordo com a LDB, que é 75%, a exigência que a nossa secretaria, de acordo com o ato de designação lá dos diretores, ela gostaria de ter, que é 85%, o mínimo, né? E, além disso, a gente identificou os desafios mais comuns relacionados a essa frequência escolar. A partir desse desafio, a gente fez algumas trocas de ideias
que a gente colocou lá nos desafios de possibilidades, que a gente teve um redator e um relator. Não conseguimos fazer uma boa redação, que foi o caso da Carla, né? A gente não conseguiu escrever certinho. Foi a Carla e quem mais? O Nelson foi? Ou quem que foi? De um grupo foi a Carla, né, Carla? Do outro foi eu, sim. Então, hoje, nós vamos ter novamente... Hoje a gente passa a bola para o outro, para ver se o outro é mais Não, inteligente. Carla, você vai ficar expert até o final, não tem problema, mas podemos escolher um outro sim. Eu vou passar um pouquinho de como que a gente pode fazer lá para fazer corretamente. Eu também não sabia, eu fui em busca e acabei descobrindo de que maneira que a gente consegue editar bem bacana no quadro, lá vocês vão entender e vai ficar bom para a gente fazer, tá bom? Não se preocupem com isso. O quadro lá eu tentei dar uma ajustada naquilo que eu consegui, mas ficou bacana sim, tá? Não precisam se preocupar em relação a isso. O que vale é a troca de ideias e experiências que a gente vai passando de um colega para o outro e a gente vai conseguindo construir isso. Então, para início, em relação à frequência escolar, nós temos um colega diretor, tá? Ele vai também fazer a apresentação de qual núcleo e de qual cidade que ele é e qual escola, e ele vai repassar para nós de que maneira que ele tentou e conseguiu melhorar um pouco a frequência escolar. Olá, meu nome é Marcelo, sou diretor do Colégio Estadual Leandro Correia, estou aqui com a... Isabela. E com o... Atos. A Isa e o Atos eram alunos que tinham baixa frequência no início de 2023. Daí um trabalho com os professores junto com a equipe pedagógica, eles entenderam... Vocês estão ouvindo? Tá certinho o vídeo? Então vamos seguir. A importância da frequência para o bom rendimento escolar. Isa, qual que eram os principais motivos que te levavam a faltar? Acho que era bastante falta de comprometimento com a escola mesmo. E você, Atos? Cara, tinha um motivo especial para você faltar? Não, era mais uma desregulagem da minha rotina mesmo que me fazia eu acordar tarde. E daí, com o trabalho da pedagogia, eu fui prestando mais atenção em si, em preparar um horário que eu pudesse chegar a tempo à escola em si. A atuação da equipe pedagógica, Isa, foi diferencial nesse processo da tua melhoria de frequência e melhoria do teu rendimento escolar? Foi sim, eu não sabia da gravidade da situação, aí eles me alertaram e eu consegui melhorar e no final do ano ser aprovada. E você também foi aprovado, Atos? Fui aprovado. Tá. E além, esse estabelecimento de rotina na escola, teve alguma outra interferência em alguma outra área da vida de vocês? Por conta do colégio eu consegui arrumar um estágio pelo CIE. Aqui no colégio tem umas três estágios, eles me ajudaram bastante a arrumar um trabalho e tudo. E para você, Atos? Em foco das minhas rotinas diárias mesmo. Eu consegui arrumar meu horário tanto para acordar cedo, eu consegui ter um melhor dia em si. E esse ano, como que tá a frequência de vocês? Como que tá o comprometimento com os estudos? Tá bem melhor em comparação ao ano passado. Para você a mesma coisa? Mesmas coisas. E vocês acham que tem outros colegas também que vocês que tinham a mesma característica e daí com o trabalho proposto pela equipe pedagógica, trabalhando com as coisas que vêm da sede, da mantenedora, todo esse trabalho com os professores, vocês acham que surte resultado nesse resgate dos alunos com baixa frequência? Com certeza, né? Com certeza, tive amigos que também tiveram um melhor aproveitamento estando vindo pro colégio, estando presentes cada dia. Vocês têm algum recadinho para mandar para a galera sobre frequência? Venha para a escola, porque a escola vai fazer diferença na sua vida? Não tem por que faltar, né? Se já tá aqui, ficar na sala, né? E você? Claro, teve... Para quem não está vindo, acaba perdendo muito conteúdo, que às vezes é fundamental para a vida até. É isso aí, galera. Lugar de aluno é aqui na escola. Uma boa frequência vai mudar o futuro de vocês, beleza? Grande abraço, valeu, tamo junto. Então, esse é um diretor da nossa rede, inclusive ele é diretor formador também, eu participo com ele no nosso grupo. O professor Marcelo, então, fez esse vídeo e a secretaria achou bacana colocar para os demais diretores. Lógico que cada um tem uma realidade diferente, né? Mas a falta do aluno na escola, ela é igual para todos. E
essa falta ela é fundamental para que ele consiga acompanhar a turma e também desenvolver aquilo que é necessário. Muitas vezes, os alunos que são faltosos, eles apresentam uma certa dificuldade. E nós temos vários desafios em relação a essa infrequência do aluno. Muitas vezes pode ser realmente o aluno ser relapso, outras vezes pode ser até a nossa grade de horário na escola. Por que que em determinado dia aquele aluno que é faltoso, ele está sempre presente? O que que acontece naquele dia? E isso a equipe diretiva, juntamente com os professores, a gente tem que ir em busca e fazer e encontrar o melhor caminho para que este problema seja solucionado. Pode falar, Janete. Então, André, boa noite. Aqui Boa nós noite. fizemos essa entrevista que o diretor fez aí com esses 2 alunos, eu fiz junto com a equipe pedagógica, aqui na nossa escola na semana passada, com os alunos que estavam faltosos, aqueles que a gente extraiu lá do BI e tinha abaixo de 80% foram os que eu chamei. Chamamos tudo lá na sala da direção, um grupo de 10, 12 alunos ou menos, e fomos conversando. E eu fui fazendo esse questionamento para eles, se tinha assim, determinado dia que, se era porventura se a aula era melhor ou pior, e por isso faltavam. Fui fazendo vários questionamentos, tentando entender o motivo da ausência e o motivo deles não irem para a escola todos os dias. E a resposta é incrível, mas são as mesmas respostas que esses 2 alunos deram. Ou seja, falta de compromisso mesmo, tô desanimado, preguiça mesmo. Então, a gente percebe, assim, que o aluno, às vezes, está desmotivado e os pais saem para trabalhar e o adolescente volta a dormir. Então, eu vejo que, meio que, no geral, é a mesma realidade. E, em especial para colégios grandes, a gente tem, sim, uma dificuldade muito grande em ter esses alunos todos na escola, diferente de alguns colegas aí, que já disseram na semana passada que não tem problema com relação à frequência. Mas a gente tem. E nosso colégio é um colégio de centro e ele fica ao lado de uma praça. Então, assim, às vezes o aluno até vai, ele chega na praça, ele pega outro rumo, vai para outro lugar. Então, assim, a gente tem uma realidade bem complicadinha aqui nesse sentido. Mas é basicamente isso aí que eles disseram. É a falta de comprometimento, é um despertar. Aí, para todos que eu conversei na semana passada, nós fizemos um compromisso. Eu falei, vamos firmar um compromisso, seja mais responsável. E aí fui orientando a questão da responsabilidade que eles têm que ir adquirindo aí com o tempo, até a idade adulta, e principalmente os casos, para nós aqui na nossa realidade, é muito mais acentuado no ensino médio. Então, no ensino médio, eles faltam bem mais. E os pais acabam deixando mão, porque já está grande, já se vira sozinho, né? E aí esse aluno acaba sendo bastante ausente na escola. Mas eu vi os meus alunos respondendo aí, igualzinho esses alunos que estão sendo entrevistados aí. Legal, bacana o seu depoimento, Janete. Eu acho que o teu depoimento vem de encontro com muitas das escolas que são urbanas, né? Se tornar e fazer com que a escola seja atrativa é um grande desafio, tá? Além de ser atrativa, ela tem que ser acolhedora. Nós tivemos o depoimento, se eu não estou enganado, foi da Maria no encontro passado, me corrija se não é, Maria, a relação lá de brigas, de famílias, né, que estão envolvidas em diferentes circunstâncias, e tudo isso vai fazendo com que essas coisas se tornem um problema na escola. E também nós temos muitos dos problemas que são resolvidos na escola por nós, que é um problema familiar. E se esse aluno que vem para a escola com um problema familiar ou que tem algum problema na sua vida
que vem para a escola com esse problema, e se a gente não acolher esse aluno e ouvir bem esse aluno, a gente realmente acaba perdendo esse aluno. E perdendo um aluno, a gente perde um adolescente, quem sabe uma vida futura, promissora, que poderia contribuir bastante para a nossa sociedade. Marisa, pode falar. André, eu acredito que também deva ser, assim, uma preocupação dos colegas também. A gente cobra bastante frequência do aluno, inicia a semana já postando mensagem de WhatsApp de incentivo, tanto no grupo de alunos, o grupo de pais, da conscientização da importância de vir para a escola. A gente não... Porque eu tenho o costume de fazer isso até antes de ir para a escola, eu já faço isso de casa, porque eu sei que a hora que eu chego lá eu não consigo sentar para poder mandar mensagens, e eu gosto que a mensagem chegue cedo, né? Então, na segunda-feira é o meu hábito. Tem vezes que eu não consigo nem terminar de mandar mensagem, já estou recebendo mensagem do professor. Eu não vou, eu estou de atestado. Então, assim, ó, é um balde de água fria, né? Por mais que a gente atenda os alunos, faça o atendimento pedagógico a eles, desincentiva. A gente cobra a frequência do aluno e temos falta da equipe. E sem contar, assim, esse ano parece que, coincidentemente, muito atestados lá na escola. Agora a situação de falta de professor mesmo, de algumas disciplinas, o professor assumiu o concurso município, daí largou das aulas, ainda não veio outros professores. Então, assim, são situações que vão na contramão do trabalho de frequência que a gente está fazendo. Então, isso aí realmente desgasta bastante. Tá? É mais um desabafo aqui com vocês. Tá fechado seu microfone, André? Realmente esse é um grande desafio nosso, Marisa. E pode ter certeza que dos colegas também o absenteísmo de professor na escola, ele vem em virtude de vários aspectos, né? E esse desafio é algo que a gente precisa tentar melhorar. E como que a gente tenta melhorar isso? É conversando com os nossos colegas professores. Fazer ele se colocar no lado da equipe diretiva, se colocar no lado do aluno, para ele também entender o processo. Eu estava conversando no início com o Luiz, algumas circunstâncias que ocorrem na direção escolar, a gente precisa que todos que são professores passar na direção escolar para entender um pouquinho do processo e de como que ocorre no dia a dia na escola. Como que muitas vezes a falta do nosso professor, ele atrapalha o andamento, muitas vezes, de um trabalho que a equipe diretiva estava focado e direcionando para que a escola funcionasse melhor para atender a sala de aula. Então, tudo isso a gente precisa colocar e entender. E também nós temos que ser bem humanos com os nossos professores. Muitas vezes eles nos ajudam de outra maneira para que a gente consiga solucionar esses problemas. A gente também tem que se colocar no lado do professor, que muitas vezes ele passa por um momento difícil com um filho pequeno, com o pai e a mãe que é idoso, ou com algo que naquele momento aconteceu com ele. A gente, então, tem que ter um convívio bem legal com os nossos professores, fazer eles se colocarem do outro lado também para ter esse entendimento. E isso a gente vai colocar depois lá, Marisa. Quais são as possibilidades que a gente encontra? Quais são os desafios maiores da nossa escola? Pode falar, Marina. Beleza. Obrigada. Então, como minha escola não é assim tão diferente, tá certo? Ela não é uma escola urbana, não é bastante aluno, mas o ensino médio é complicado. Aí, depois da pandemia, ficou mais complicado, porque esses adolescentes, eles foram trabalhar, eles ganharam o dinheiro deles, e deles não estavam querendo voltar. Daí, assim, a gente tinha um ensino médio à noite, era uma evasão, era uma desistência, era coisa de louco, de metade da turma chegar a desistir e reprovar. Aí fizemos reunião com os pais, mudamos para de manhã, jogamos de manhã. E aí eles inventaram que eles tinham que tirar leite, uns tinham mesmo, os outros usavam como desculpa. Daí não vinham para a aula, mesma coisa. Aí fizemos de novo outra mudança. Assim, até o núcleo me pediu, para de mudar. Olá, meu nome é Marcelo, sou diretor do Colégio Estadual Leandro Correia, estou aqui com a... Isabela. E com o...
Pode Daí, falar, desculpa, Maria. Aí mudamos agora para tarde. Ano passado a gente mudou para tarde. Algumas turmas melhoraram. Outra coisa que não deu certo para a gente foi a sexta aula no contraturno. Eles nunca levaram a sério. Quando mudou a carga horária, piorou, né? Aí a gente jogou as 6 aulas para tarde, só que daí ficou muito cansativo. São 3 aulas antes do recreio. Eles falaram que eles não aguentam mais, é muito cansativo. É complicado. Eu tenho, assim, muito grande a diferença do fundamental para o médio, principalmente o sexto ano, sétimo, oitavo, a gente tem 98% de frequência. Lá do primeiro ano, de 78, 80, tem aluno, meu Deus do céu, que tem que contar as presenças. E não é falta da equipe ir atrás, vamos na casa, conversamos, aí tem esse pé de meia, aí falei, vão acabar perdendo, né? Mas eles não estão nem aí, né? Né? Então, não é fácil. Não é fácil. Realmente, o ensino médio é um desafio muito grande para nossas escolas, Marina, e para todas as escolas que têm o ensino médio. Um dos motivos pelo qual o fluxo é baixo é justamente pelo ensino médio. E aí vem aquele detalhe, por que a secretaria muitas vezes quer fechar o ensino médio noturno? Se a gente olhar a quantidade de alunos desistentes, a quantidade de alunos reprovados que a gente tem no ensino médio noturno, o nosso fluxo é baixíssimo. E daí, se você olhar pelo lado da secretaria, que está, na verdade, colocando tudo para ser feito da melhor maneira possível, e os dados e os números não são adequados, aí a gente entende também por que às vezes a secretaria se posiciona no fechamento do ensino médio noturno. Mas a gente tem que brigar pelo ensino médio noturno, porque os nossos jovens, eles precisam trabalhar. E essa possibilidade do trabalho conciliar com os estudos é somente com o ensino médio noturno. Então, mas para isso a gente tem que fazer funcionar bem o ensino médio noturno. E um desafio que você pode colocar para os teus alunos lá, Marina, se tu tem ensino médio noturno, é colocar assim, ó, aproveita a possibilidade que vocês têm de estudar à noite e trabalhar de dia, porque são poucos os alunos que têm essa possibilidade. Então, vamos fazer e vamos dar valor para o ensino médio noturno. E eles compram essa ideia, Marina, porque eu consegui fazer isso com os nossos alunos. Apesar de não ter um índice tão bom, eu tenho 88, 89 à noite, tem uma turma que é 86, tá? Mas tem momentos que eu consegui chegar a 90, 91, mas essa ideia de falar para eles, ó, venha para a escola quando você consegue, quando está um pouquinho cansado, venha igual, porque vai ter um momento que você vai ter alguma dificuldade, ou você vai passar por uma gripe, vai passar por dengue, que está agora muito, muito, muito agora na nossa cidade, está preocupante, eu já estou na 4ª semana em declínio com a frequência escolar, é todo dia 3, 4 atestado de 3, 4 dias dos nossos alunos. Então, assim, um foco muito grande na nossa cidade, e é uma coisa bem preocupante, mas foge do nosso alcance. E quando a gente tem algo assim, logo comunica lá para a tutora, que vai visitar vocês na escola, ou se vocês têm acesso ao chefe do núcleo, fala, ó, eu estou com essa situação aqui na nossa escola, está acontecendo isso. Mas para você confirmar isso, você precisa registrar lá no SERE, que vai aparecer lá no teu BI o amparo legal. Daí lá no BI você vai ter lá números de amparos legais durante o mês, durante a semana. Vai aparecer tudo certinho lá e eles conseguem visualizar isso e também fazer entendimento dos números. Pode falar, Maria. Olha, eu não sou diferente dos colegas, né? Apesar de 200 alunos na escola, mas a dificuldade de tirar o aluno lá de dentro, daquela família que não tem cultura, que não valoriza, né, o estudo, é exatamente igual. Eu odeio fazer barganha, mas para a gente assim, manter um índice, eu barganhava, fazia sorteio para a turma com maior número de presença no mês, dava um prêmio, levava passeio, levava não sei o quê. Nada disso deu tanto quanto o tal da comida. Nós tínhamos liberdade, então,
a turma que nessa semana tiver o maior número de presença vai escolher o cardápio. Então, nós tínhamos lanches diferenciados, nós tínhamos rodada de pizza, hambúrguer, etc. Agora, a gente não pode mudar mais nem o cardápio. Então, quer dizer, e agora? Tinha que ter consultado a escola. Se você coloca o Mas, pé Maria, de meia viu, Maria, você vai... junto com a Bolsa Família, aí, e não pode ter nenhuma falta injustificável. Aí amarra, porque a gente não aguenta mais receber ligação querendo saber desse pé de meia, como é que faz, porque que a escola não manda, etc e tal. Mas hoje eu falei, vamos mudar o discurso, só se tiver frequência, senão não vou receber. Mas isso eu estou fazendo, colocando o meu na reta, né? Agora, a realidade não é essa. Então, quer dizer, eles tiram o que a gente tem ainda Mas, assim, na manga. uma das funções... Sim. Eu entendo perfeitamente. O cardápio você pode ajustar, Maria. Você pode ajustar o cardápio. Você pode mostrar a realidade da sua escola e dizer que você tem, na sua região ou na tua escola, uma forma diferente. Não, você não precisa deixar de seguir exatamente o cardápio. Você pode incrementar ele e fazer alterações. Ajustar. Não tenho como, porque não, nós temos que mandar a foto, já falamos da nossa realidade, já fizemos tudo isso que você fez, né? Se pede, e não podemos adequar a nada. Porque daí isso vem do núcleo regional, né? A forma com que eles querem. Aqui é que aqui na nossa região aqui, Maria, a gente tem a região sudoeste, que é uma região mais, aqui na região onde que eu moro, é uma região mais colonizada assim, de origem europeu, e daí você vai mais para a região sul, lá, que é a região de Mangueirinha, lá já tem uma outra origem, e eles deixaram um pouco flexível para a gente trabalhar de acordo com a realidade de cada uma das regiões do nosso núcleo. Então, é um pouquinho diferente, quem sabe, da realidade de vocês ali, né? Mas uma das coisas, assim, do pé de meia, é importante a gente salientar que a nossa função principal é cadastrar o CPF no SERI, né? Então, essa é uma função que ela é de responsabilidade da gestão escolar com a secretaria de deixar cadastrado todos os CPFs lá no SERI. Você tem esse cadastro do CPF no SERI, daí eles vão ter que acessar através do aplicativo da Caixa e eles fazerem esse procedimento junto com a família, né? Lógico que nós vamos ter alguns alunos que mais de 18 anos, 19, 20 anos, que vão procurar a escola. Só que daí você também pode falar assim, Maria, né? Você, como tem 18, 19 anos, você precisa procurar uma escola de jovens e adultos, né? Você está acima da nossa faixa etária, que é a escola. Então, tem alguns meios que a gente consegue trabalhar com esses alunos e também direcioná-los. O que a gente está fazendo aqui bastante, se é certo ou se não é certo, a gente também não sabe, esses alunos que estão com uma idade assim avançada, daquela idade regular da escola, e que a gente sabe que realmente iria frequentar a escola, a gente até faz a matrícula, mas a gente sempre direciona ele para fazer o Enseja, porque ele está trabalhando, ele precisa trabalhar pela idade dele e provavelmente dos compromissos que ele tem, e daí a gente ajuda e auxilia eles a fazer a matrícula no Enseja para fazer o encaminhamento e conclusão do ensino, se é fundamental ou médio, de uma maneira mais eficaz, né? Porque eles também sabem e agora estão percebendo a dificuldade que eles estão encontrando sem o estudo. A vida está cobrando deles de uma forma diferente, né? Então, continuando. Você quer ler para nós, Nelson, estudantes inseridos no SERP em 2023, os dados? Vamos lá, então. Então, nós temos aqui o primeiro item. No estado todo foram 75.845 estudantes.
sendo 41.193 masculinos e 34.652 femininos. Foram realizados 157.527 buscas do tipo 1 e 103.838 buscas do tipo 2, que nesse caso eu não sei descrever. Vou deixar para o André falar. O tipo 1 é aquela busca que você entra logo em contato com a família e você tem o retorno. O tipo 2 é quando... para conselho tutelar? Isso, quando você faz o encaminhamento com a família, você não tem retorno, daí você entra, né, dentro do possível, uma parceria com o conselho tutelar, que muitas vezes é complicado, mas a gente também tem que entender o lado deles, fazendo com que seja o último processo, né, dessa busca é para a gente ter o retorno desse aluno. Aí nós temos ali estudantes por idade. Então, o que concentra mais seriam os 17 anos, 15.391, 16, 12.735, 15 anos, 10.805 e 18 anos, 8.176. E daí vem de encontro com aquilo que a Marina falou, que são os alunos do ensino médio, que é uma dificuldade enorme da gente conseguir conversar e existem outras coisas nas quais a gente também, muitas vezes, não encontra uma solução para fazer a busca desse nosso adolescente. E que entra ali, a partir dos 17, muitos se encaminham para o trabalho, né, já estão com dificuldade na escola, então arrumam um trabalho e acabam abandonando a escola. Né? E ali, estudantes por curso e seriação, 16,51% do nono ano do ensino fundamental, 16,30% do oitavo ano, 13,84% do sétimo ano e 12,30% do sexto ano, que também entra naquilo que a gente já falou. Isso. E os motivos, acredito que também não é muito diferente de uma escola para outra, 31,14% desinteresse. Aí a questão do desinteresse tem, a gente poderia até discutir, né, quais são os motivos do desinteresse. Isso. A questão da cultura, a falta da cultura do ensino, a falta de valorização do perspectiva da família, né? O desinteresse pode ser por aulas que não são atrativas, né? A escola que não contempla aquilo que o aluno gostaria, né? Então, são uma série de fatores, né? 26,65% por outros fatores aí não descritos e 25,75% por desmotivação, que na verdade o desinteresse e desmotivação, na verdade, são meio que parecidos ali. Exatamente. Então, nós temos mais de 80% com esses 3 itens aqui, né? Quem sabe por esse outro motivo, são motivos que levam a crer uma vida diferente daquela da escola, que a vida atrai de uma forma diferente que a escola não consegue resgatar esse aluno, que é um desafio nosso, fazer essa escola ser atrativa. Pode falar, Luiz. Professor, mas eu fiz uma continha aqui, ó, desse que está do lado aqui, ó, estudante por curso e seriação. Dá 59% das desistências só no ensino fundamental? Não, esses são os dados que são os alunos que foram incluídos no SERP. Esse estudante por seriação aqui? Isso, são os alunos que foram incluídos e de uma forma ou de outra foram resgatados ou do tipo 1 ou do tipo 2, tá? E aqui, esses alunos por idade, aqui também foram os alunos que foram incluídos e que foram feitas buscas por idade de 16, 17, 18 anos. Aqui tem a porcentagem, aqui tem a quantidade. Pois mas daí esses quadros aqui não está dizendo a quantidade de alunos desistentes, isso aqui é só... Só o que foi mandado ir atrás. Isso, só o que foi feito, buscas ativas e que foram inseridos no SERP, e que foram realizadas essas buscas, né? Daí, nesse último quadro aqui embaixo, 21 mil retornaram às aulas. Isso, de quantos mil? Lá, de 75 mil, daí deu
53 mil? Então, nós temos basicamente um terço dos alunos, eles retornaram para a escola, né? Que no estado foram incluídos no SERP em 2023. Eles têm uma tabelinha bem bacana lá, assim, a gente teve já reunião com o núcleo sobre isso, e é bem interessante os dados e bem bacana os dados que eles têm com essa busca ativa. Assim, trata realmente a realidade. E essa busca junto com o SERP, eu acho que ela se dá muito da parceria que a gente consegue fazer com o Conselho Tutelar. Muitas vezes é difícil, mas o Conselho Tutelar tem um papel importante para ajudar e a desenvolver essa busca ativa. Muitas vezes a gente não tem sucesso, né? Ano passado eu também tive alunos que eles se evadiram da escola e não retornaram. E quando eles se evadem da escola e não retornaram, e você incluiu eles no SERP, no ano seguinte, no início do ano, eles já nos mandam e nos comunicam aonde está esse aluno, o que foi feito com esse aluno, se ele está matriculado ou qual foi o destino desse aluno. Pode falar, Nelson. Eu vou compartilhar uma situação que é comum para nós, que talvez para vocês nem tanto. Nós temos aqui uma realidade que nós atendemos muito alunos que vieram do exterior. Então, na escola que eu sou diretor, nós temos muitos venezuelanos, né, em torno de uns 80 alunos venezuelanos e alunos haitianos. E principalmente entre os venezuelanos é muito comum essa migração de alunos. Alguns eles vêm sem documentação, então a gente acaba tendo muita dificuldade para fazer a matrícula. Matricula, ajeita a vida dele, faz todo um trabalho, fica 1, 2 meses, some. E aí eles somem literalmente. A gente vai procurar no endereço que tinha, eles já saíram. Normalmente são famílias carentes também, tem dificuldade às vezes de pagar aluguel, então saem sem pagar aluguel, não dizem para onde foram. Então a escola acaba perdendo contato, o Conselho Tutelar tem dificuldade em localizar, então é uma realidade assim, bem complicada, que acaba influenciando na frequência escolar. Essa é uma realidade que eu convivo aí. E eu acredito, Nelson, que isso deve ser uma grande dificuldade. E essa dificuldade, com certeza, você também deve colocar sempre para a tutoria ou para o próprio núcleo, porque eles devem estar cientes dessa realidade. E isso são coisas que fogem do nosso alcance. Nós não conseguimos encontrar uma solução para que a gente consiga resgatar novamente esse aluno. E ainda por mais ser de uma outra nacionalidade, com todas as dificuldades que a gente encontra, até próprio, que nem você falou, da matrícula, é algo assim que realmente eu acredito que deve ser uma dificuldade enorme. Isso é um grande desafio mesmo que tu deve ter em suas mãos para tentar sempre resolver esses problemas. Pode falar, Maria. Então, temos também desses casos, né? E uma coisa que é difícil segurar o venezuelano, eles não entendem o porquê que a gente é obrigado a ter essa frequência diária. Lá na Venezuela não é obrigatório a presença. Então, isso é muito forte lá, mas o aluno tem que ter uma média para que ele possa continuar em casa, estudo de casa. Então, eles têm que só ir lá na escola e prestar conta do que está fazendo. Eles não têm essa obrigação de ir frequência diária. E isso arrebenta com a gente. Mais certeza. Com certeza. Então, vamos lá. Para refletir, então. Se você tem uma frequência baixa, o que você vai ter, consequentemente? Uma baixa aprendizagem. E você vai ter um grande aumento de evasão escolar. Imagina o teu aluno frequentando no primeiro trimestre, ele tem 70%, um exemplo. Aí fechou o primeiro trimestre com nota 4, 5, 3. O que você acha que acontece com esse aluno? Provavelmente é um aluno evadido da escola. E aí ele quer muito esforço, muita dedicação da equipe pedagógica, juntamente com os professores, para tentar resgatar.
e dizer para ele que realmente ele tem possibilidade de progredir e ir à frente, né? Que basta apenas ele se dedicar para fazer isso, e convencer ele que é importante é um dos maiores desafios que a gente encontra. Então, se o aluno realmente não vai para a escola, dificilmente ele vai ter nota boa, né? É o caso que nem a Maria explicou, dos alunos que acham que não precisa vir para a escola, dificilmente vai ter uma nota boa. E não vai ter aprendizagem também. Pode até ter nota, mas vai deixar de aprender. E passando o tempo durante o ano, chega lá no mês de setembro, outubro, daí ele vê que não tem realmente possibilidade de ser aprovado, de progredir, ele acaba evadindo da escola e deixando tudo de lado e vai buscar outros caminhos. Que é o que é muito ruim para nós enquanto escola, enquanto secretaria, enquanto professor, porque a gente pensa como diretor e como professor, o que a gente poderia ter feito para ajudar esse jovem, esse adolescente, para que ele permanecesse na escola e tivesse uma vida diferente. Isso é muito frustrante para nós enquanto diretor e professor. Então, aqui nós temos como identificar os motivos, né? Quer ler para nós, Alex? Leio sim. Deixa eu só arrumar aqui. Identificar os motivos. A escola precisa identificar quais os motivos das faltas, como escuta ativa, rodas de conversa, questionários, diálogos com a família. Evidências. Geralmente há um padrão de ausência em relação a alguns fatores. São eles: professor, dia da semana, período do ano, entre outros. Plano de ação. A escola precisa ter um plano de ação para os casos identificados que envolva todos os profissionais da instituição. Infrequência Muito escolar. bem. Como reverter esse cenário? Janete, você viu que você fez a parte principal, que é identificar os motivos? Essa parte que você fez ali, ó, tá bacana, tá aquilo com que você fez na sua escola, né? E aquilo, teve uma colega que falou da aula do contraturno, eu até esqueci de mencionar, até coloquei ali no chat. O contraturno da segunda-feira, para mim, é complicado, hein? Porque os meus ensino médio da tarde, e este ano nós temos 4 turmas da tarde que fazem o contraturno de manhã. E na segunda-feira ainda, né? Imaginem, agora mesmo eu estou lendo uma mensagem aqui que eu recebi da responsável pela frequência do núcleo, me perguntando o que aconteceu ontem que a frequência baixou. Acabei de ver aqui a mensagem dela, mas eu atribuo isso à questão do contraturno. E foi um ponto muito importante que eu bati com esses estudantes da tarde, que eu conversei. Eu falei, gente, o contraturno não é opcional. Não tem assim, vocês falarem, hoje eu não vou, ou eu não vou na segunda de manhã, só vou à tarde. Eu falei, não é opcional, é obrigatório. Assim como o ensino médio da manhã tem 6 aulas todos os dias, vocês, por questões de logística, precisam ter 5, mas essa 6ª aula que está faltando de cada dia, vocês precisam vir na segunda. Mas, assim, não é fácil, não. E a minha segunda-feira é complicada a questão da frequência. Mas eu assumi um compromisso, eu com eles. Falei, vamos fazer um compromisso. Isso! Eu falei assim, para todos eu perguntei, um por um, e não foram poucos que eu chamei, hein? E eu perguntei um por um, dá para melhorar? Dá. Então, eu quero ver. Eu falei, daqui 15 dias eu quero chamar vocês aqui de novo, mas agora para elogiar. Eu falei, então, tem coisas... Eu falei assim para eles, eu fui bem claro. Eu falei, tem coisas que dependem de mim, tem coisas que dependem da pedagoga, porque a pedagoga estava junto, né? Eu falei, mas vou ser bem sincera com vocês, falei para eles. Esse assunto que nós estamos conversando vai depender praticamente de vocês. Porque é vocês, a responsabilidade de vocês e o compromisso de vocês. Então, foi uma conversa muito, muito boa, sabe? E eu espero que tenha ajudado. Vamos ver, assim, né? Uma coisa, Janete, que você pode colocar para eles
explicar o esforço que vocês tiveram para montar esse contraturno. E falar assim, que essas 6 aulas que seriam no diurno seriam cansativas, precisava de questão estrutural, precisa de pessoas, precisa de professor, né, que esteja nesse horário. Explicar como que funciona a 6ª aula, para eles entenderem que é importante eles virem nesse outro dia por questões estruturais, de logística, porque muitas escolas não conseguem fazer isso, por questão de transporte. Sim. Então, existem vários aspectos que tu consegue, conversando com eles, chamar eles e dizer assim, ó, vocês precisam vir, porque isso tem que funcionar, senão no outro ano, infelizmente, vai ter que ser 6 aulas e alguém vai sempre sair perdendo, né? Sim, só para concluir a minha fala, eu abri a tela do BI de cada turma e fui mostrando ali o percentual de cada um. Eles, tipo assim, quando eles viram lá o vermelho, eles se assustaram. E eu falei, é isso mesmo, é para vocês se assustarem. Eu falei, tanto que em algumas situações aqui, se a semana que vem fosse a última semana de aula, vocês já estariam reprovados, que estão abaixo de 75. Então, eu peguei, assim, de maneira bem consciente com eles, e eu espero que tenha ajudado. Vamos ver aí nos próximos dias. Vai ajudar. Então, assim, ó, identificar os motivos, como a Janete colocou lá, e encontrar um plano de ação. E o que é esse plano de ação? Aqui foi colocado alguns desafios que a gestão precisa promover e precisa elaborar para que isso reduza a quantidade de infrequentes e que aumente a frequência escolar. Então, o que é reduzir o absenteísmo do docente. Como que a gente pode fazer isso? Conversar com os colegas. Ó, aconteceu tal coisa nesse dia aqui, tem como a gente trocar de aula? Tem algum professor que pode disponibilizar? E dizer assim para o professor, ó, amanhã pode acontecer contigo, vamos ajudar, vamos colaborar, vamos ser uma equipe que a gente vai fazer com que seja beneficiado o aluno, com que o aluno permaneça na escola e também o nosso colegiado se una em relação e em torno disso. Precisamos entender o lado humano. Todo mundo tem os seus problemas, e esses problemas vão sendo solucionados de acordo com a colaboração de todo mundo. E a gente consegue fazer isso, e entender. Às vezes está lá o professor, aconteceu uma coisa lá com alguém da família, ou com meu filho, tá? Eu preciso atender o meu filho, porque ele depende de mim, que é de menor. Ó, professor, vamos combinar aqui, vamos fazer essa troca, você depois, amanhã, você vem dar aula nesse lugar, fazer algo nesse sentido, para que todo mundo se sinta incluído quando acontece alguma coisa na escola. Melhorar a qualidade de aula ministrada pelos professores da escola. Como que a gente consegue fazer isso? Fazendo observação e auxiliando naquilo que é necessário, tá? Aqui vem de encontro com a observação de sala de aula. Por que a gente precisa observar? Para que realmente tenha uma melhora significativa nas aulas ministradas dos nossos professores, auxiliando eles naquilo que a gente consegue encontrar algo, ou parabenizando também das boas aulas que o professor dá. Não é só para olhar os pontos fracos, mas sim também ter um momento em que você vai ter uma conversa, um feedback com ele, dizendo assim, parabéns, professor, pelas suas aulas, continue assim, trabalhe com todas as turmas nesse sentido, que tu vai conseguir ir além. Melhorar o clima escolar. E como que você consegue melhorar esse clima escolar? Todo mundo se sentindo incluído dentro da escola, pertencendo para a escola, e também fazendo com que a gente olhe com o lado humano, porque a escola realmente ela é viva. E esse clima de escola é assim, quando você vem para a escola, o nosso aluno tem que se sentir bem. Se o nosso aluno não se sentir bem na escola, ele não vai para a escola. Aí são dias que às vezes acontece isso. Tal dia tem aula com tal professor ou tal disciplina. Nesse dia eu não vou para a escola. Ele inventa qualquer coisa e não vai. Então, esse clima escolar é fazer o acolhimento desse aluno. E a gente precisa entender isso, né? Ou quando você faz uma busca ativa, você faz o resgate lá, que nem o Nelson resgatou lá um de nacionalidade venezuelana, resgatou para a escola, e quando chega na escola, daí o professor lá, ele entrou dentro da sala de aula, apareceu de novo? Estava sumido? Que acolhimento é esse? Né? Você não está acolhendo ele bem. Que bom que você voltou. Ainda bem.
faz parte, alguma coisa aconteceu contigo que você não estava presente, mas venha para a escola que aqui a gente vai fazer o máximo para você se sentir bem e você aprender. É dessa maneira. Fortalecer a parceria escola e família, que é uma das coisas mais importantes, tá? Porque se a família não direciona o filho deles para a escola, para estudar e para vir para a escola, a gente precisa ter o contato com essa família, por mais dificuldade que a gente tenha, por vários meios, se não é escola, família, mas o conselho com a família, para tentar encontrar e fortalecer esse vínculo para que realmente a gente consiga direcionar melhor esse jovem ou esse adolescente. E fortalecer o diálogo e criar relações com os empregadores da região. Aí vem muito de encontro lá com o que foi falado no início, que o jovem precisa trabalhar, mas que as empresas busquem na escola e os alunos ficam sabendo, os estudantes ficam sabendo que as empresas vieram até na escola buscar jovens aprendizes, buscarem alunos que sejam destaque ou que realmente precisam na escola, é algo muito importante, porque todo mundo vai esperar uma oportunidade. E isso faz com que ele permaneça na escola também. Pode falar, Nelson. Bom, a minha fala, eu vou acabar discordando um pouquinho do seu ponto de vista, mas é mais para a gente poder abrir o debate também para algumas questões que eu considero que são relevantes e que fogem um pouco da nossa alçada. Quando você falou essa questão do retorno do aluno, no nosso caso, quando volta um venezuelano, aí o professor fala assim, já voltou Paraguai? Então, aí você imagine como ele se sente. Mas o assunto que eu chamei aqui é em relação a, né, você colocou ali que, por exemplo, como tornar as aulas melhores, né? O nosso trabalho de acompanhar, né, de observação de sala de aula, ele tem uma importância, mas eu acho que se a gente for pensar em termos de profissionais que trabalham hoje na escola, né, os professores que têm esse papel importantíssimo, porque é a relação direta ali com o aluno, a questão ela é muito mais complexa e não somos nós que vamos, a gente pode até contribuir em alguns pontos, mas nós não vamos conseguir dar conta de fazer com que esses profissionais possam, de fato, dar uma aula como deveria. Então, a questão ela é um pouco mais complexa e a gente precisa discutir isso em nível de Estado. Eu acho que nós temos que, nos encontros de diretores, colocar isso, porque o que a gente percebe é, cada vez mais a gente tá tendo profissionais pouco qualificados, mal formados, que passam por um processo seletivo que não consegue avaliar a competência, a capacidade de trabalho, porque a nossa profissão é uma profissão que ela exige, além da comunicação, essa questão da empatia com o aluno, essa capacidade de diálogo, de fazer com que no seu trabalho você tenha condições de criar um vínculo mínimo com o aluno. Então, é o que eu observo. Eu estou falando de uma realidade que é dentro da minha escola, situações que criam um conflito, muitas vezes, em sala de aula, pelo mau preparo do profissional, por não ter perfil para fazer aquela atividade. Então, acaba sendo, muitos professores acabam assumindo aulas pelo PSS, não tem, né, passam pelo mínimo de avaliação ali do ponto de vista de competência, e aí vem para a sala de aula como um bico, não consegue dar conta, e aí não é uma orientação que a gente faça a partir de uma observação de sala de aula que vai construir nesse professor a competência necessária. Então, é mais complexo e a gente precisa discutir isso junto com a sede para os anos que virão, porque hoje já é uma realidade complicada, mas ainda a gente sempre conversa aqui na escola, nós temos muitos ainda professores que são os velhos de guerra, que carregam nas costas, e a gente tem, assim, uma realidade que cada dia ela se acentua para pior e que é muito delicada. Vai aumentando, né? Eu entendo exatamente, Nelson, o que você está querendo colocar.
E daí a gente também tem um ponto positivo. Eu vou colocar um ponto positivo em relação a isso. Então, com o novo ensino médio e com essas disciplinas novas que foram colocadas para nós, tanto no ensino médio, que são as trilhas e os componentes curriculares, que são diferentes, através da instrução, você como diretor, você poder direcionar para um professor que tenha condição de realmente trabalhar e colocar essas aulas, isso é um ponto positivo. Por mais que às vezes ainda falta esse profissional qualificado, porque essas áreas são novas, mas você pode encontrar dentro do seu quadro, dentro da realidade daquilo que você conhece, direcionar aulas de pensamento computacional, de robótica, aulas de programação, de educação financeira. Essas aulas você pode, de acordo com a instrução, fazer um direcionamento para aquele professor que tem uma afinidade maior com esse componente, com essa disciplina. Bem rapidinho, Janete, que nós precisamos avançar. Sim, só concluindo a fala do Nelson ali, eu acho que é bem pertinente e realmente, assim, houve um comentário na época que vieram os educatrons para a escola que os professores era para manter a câmera aberta, os professores seriam assistidos e tal, houve aquele falatório, né? E, de fato, eu vejo que a observação, ela contribui em partes com a questão de toda a didática aí que a gente pode auxiliar o professor e para a gente perceber mais diretamente a questão da infrequência também dos estudantes. Porém, uma escola grande com 65 professores, fazer esse acompanhamento não é fácil com toda essa demanda que a direção tem hoje. E, realmente, tem algumas aulas que a gente observa que semana passada eu falei para uma professora, eu observei a aula dela e depois eu falei, eu gosto de observar a sua aula. Sabe aquela aula que o professor dá aula porque está aberto o slide ali, mas ele dá aula... Contextualiza. Se não tivesse, não teria... Em contrapartida, tem aqueles que... Teve uma que travou quando eu fui observar. Tipo assim, travou, não saía mais nada, não conseguia... Então, realmente... Mas o importante disso, Janete, no final... a gente vai ter uma oficina, um encontro, que a gente vai tratar sobre observação, mas, assim, o mais importante na observação de sala de aula é você, no feedback, você ter uma conversa com esse professor, você sentar com ele e conversar, né? Não somente sobre aquela aula, mas do que ele está percebendo enquanto escola, quando tu tem um número grande de professores, quais as dificuldades que ele está encontrando, porque, quem sabe, não é só naquele momento, e isso a gente vai discutir lá na frente, provavelmente no encontro, que vai ser bem bacana e que a gente vai conseguir discutir aquilo que o Nelson colocou, aquilo que a Janete colocou, para a gente ter um entendimento melhor. Então, hoje, nos grupos, que eu vou novamente separar vocês em 2 salas temáticas, nos grupos, então, vai ficar da seguinte maneira. Na sala principal vai ficar a Carla, a Elisandra, o Luiz, a Marina e a Marisa, tá? Provavelmente vocês não vão receber o convite. E na outra sala vai ficar o Alex, a Janete, a Márcia, a Maria e o Nelson. Então, assim, quem vai ser o redator? Pode ser, então, os mesmos da aula passada. Vou indicar assim vocês. Por quê? Porque daí eu vou falar para vocês como que vocês vão redigir e os outros vão escutar e na próxima vez os outros vão fazer para eles também participar da edição. Então, vai ter novamente lá 4 itens que são os desafios que vocês mais encontram e daí cada um vai clicar no seu nomezinho e vai escrever depois o redator aquilo que vai encontrar como possibilidades para sanar os desafios daquele primeiro grupo, tá? Como que vocês vão editar? O Nelson e a Carla, que vão estar no grupos contrários, vão clicar 2 vezes no quadradinho e o cursor vai piscar. Quando vocês estão digitando, chegou lá no final do quadrado, daí vocês vão dar Ctrl Enter, daí vai voltar lá no início lá da linha para vocês editando uma nova linha ou continuar editando o que vocês vão colocar na primeira parte. Mas somente eles clicam no quadro. Se um outro clicar no quadro, ele também vai começar a digitar.
tá? Então, vamos deixar só o Nelson e a Carla nesse momento. Na outra oportunidade, vai ter outros 2. Mas lá no primeiro quadrado, cada um no seu nome, vocês vão clicar e vão colocar qual que é o principal desafio que vocês encontram. Eu vou colocar aqui no chat o link para vocês acessar. E daí eu vou separar vocês em salas temáticas para vocês, podem clicar já, abrir agora, e vou separar vocês em salas temáticas, tá? E daí eu vou indo de uma sala na outra para a gente fazer. Nós vamos ter 16 minutinhos para a gente fazer isso. Beleza? Márcia aceita o convite e a Maria também. Márcia e Maria aceitam o convite. Então, vocês que estão nessa sala, conseguiram já abrir lá o desafio? Isso! Já vi lá que a Elisângela e o Luiz já colocaram, né? Vocês vão respondendo, e aí a Carla, que vai ser a editora, ela vai lá na partezinha do azul, clica 2 vezes, Carla, no quadradinho, o cursor vai piscar, e daí você vai colocando aquilo que o grupo apresenta como soluções para o que o grupo 2 está colocando como desafios. Quando chegou no final da linha, não esqueça, Ctrl Enter, ele vai voltar lá no início para você continuar editando, tá bom? Bom trabalho, boa discussão para vocês. André, Oi. Eu vou entrar lá no possibilidades apresentadas na frente do grupo 2, né? Então, você vai lá, isso, lá na partezinha do quadro azul. Do subgrupo 2, daí na frente dele tem possibilidades apresentadas. É ali que eu vou... Isso, clica 2 vezes dentro do quadradinho. Tá, 2 vezes. Apareceu o cursor? Apareceu. Então, vai digitando, sim. Aí nós precisamos que a Carla e a Marisa preencham lá qual que é o desafio de vocês. Sim, já estou indo lá. Só estava me localizando aqui nos colegas. Muito bem. Então, vou agora lá para o outro grupo, aí a gente conversa depois, tá bom? Pessoal, o que a gente vai escrever aqui para os colegas do grupo 2? Lá para o grupo 2, deu 3 absenteísmo lá, né? Que é No 2, para você está aparecendo 3, absenteísmo? Para mim, aparece fortalecer parceria com escola e família no 2. Ah, tá certo. Eu enganei. Eu li errado. Mostra que deu 3. Perdão. Isso. Ele deu 3 fortalecer e 1 reduzir. Fortalecer a parceria com a família, né? 3. Vou lá, mais 1. 4. E só 1 reduzir o absenteísmo. Isso. A gente pode escrever, acho que tudo junto, num texto só? Dá para fazer as rodas de conversa, né? Essas rodas de conversa com as famílias, ela é bem boa. Eu também acredito que para fortalecer é só através de conversa tipo, presente, né? Através de reunião. Essas rodas de conversa, fazer reunião por turma, de repente, para de repente aquela turma que tem mais problemática, que tem mais problemas de alunos que não frequentam, né? Sim. Eu acho que seria uma solução. Esse tipo de problema eu não tenho aqui. O meu é mais o meu problema mesmo é o absenteísmo lá.
Eu não estou com muito problema de falta. O meu problema ali é uns professores que fazem as aulas desmotivar o aluno. Esse que eu marquei também, embora eu tenha citado no começo o absenteísmo docente, mas a questão da qualidade das aulas impacta bastante. Tá difícil. É igual, não lembro qual dos colegas que falou agora. Mas eu acho que do despreparo dos professores. Mas para nós escrevermos, nós temos que falar ali do deles, né? Que no caso eu acho que seria isso aí mesmo. Roda de que nem a Marina falou. Roda de conversa, reuniões dedicadas oferecer um lanche, né? Aquele lanche diferente, nós estamos fazendo assim. Fazemos a roda de conversa, que a gente está fazendo naquele projeto Família na Escola, né? Daí traz, que a nossa é a frequência também, aí traz os pais, aí daquela turma, daí quando nós conversamos, as meninas na cozinha preparam um lanche diferente. Lá, aluno, e os alunos participam da roda de conversa junto. Eu acho que é fazer reuniões dedicadas exclusivamente a esse problema, né? Não fazer outras coisas junto, como entrega de boletins ou outros problemas, PMF, nada. Fazer uma reunião dedicada a isso. Eu vou citar um exemplo lá da escola que a gente fez e está ajudando bastante agora, mas também é uma coisa aplicável assim quando a escola é pequena, né? Nós temos um grupo de WhatsApp de cada turma de pais e um grupo de WhatsApp de cada turma de professores e alunos. E é vinculado no WhatsApp Business, o número da escola. E daí, agora, a gente ligou em todos os computadores, no do pedagogo, lá é um pedagogo só, manhã e tarde, e na secretaria, de todas as secretárias e as 2 funcionárias assistentes administrativas. E daí, o que acontece? O aluno faltou, tem aquela pastinha diária lá do representante, daí a gente vai fazer a busca ativa, faz por ali, porque o que acontece? Antigamente a gente tinha dificuldade assim, precisa ligar para fulano para fazer a busca ativa. Como é que é o número dele mesmo? Vai lá pela pasta, olha no Seri. E agora não, eles estão vinculados, inclusive todos no meu celular, porque o WhatsApp Business teve que ser vinculado no meu celular. Mas assim, eu geralmente respondo só se for alguma coisa urgente e fora de horário. Mas no horário é o pedagogo e o pessoal da secretaria que está fazendo esse trabalho. O pedagogo já faz na hora. Daí ele puxa lá, porque geralmente o cadastro está cadastrado lá. Plano, mãe de ciclano, sexto A 2024, né? Então, assim, e está sendo rápido, faltou ali na parte da manhã mesmo, já manda mensagem, já vê a resposta, e a gente conseguiu melhorar a nossa frequência, assim, tá mais rápido, porque, assim, o ano passado demorava um pouquinho, às vezes né? Não dava tempo do pedagogo fazer, daí acabava não sendo feito. Agora, quando ele está corrido lá para ele avisa, hoje eu não consegui fazer a busca ativa. Daí, ou eu mesmo, ou uma funcionária da secretaria já faz, porque o WhatsApp Business está para todos. E, inclusive, quando o pai ou mãe de aluno manda mensagem avisando, meu filho não veio por tal motivo, então está lá também. Então, esse fato do compartilhamento do WhatsApp Business ajudou bastante nós lá. Não se esqueçam que a Carla está digitando e alguém depois vai relatar os desafios, as possibilidades que vocês encontraram para os desafios do grupo 2, tá bom? Não se esqueça. Então, Carla, o que você conseguiu já colocar aí? Eu escrevi assim: realizar rodas de conversa ou reuniões com os familiares e responsáveis, mantendo uma comunicação eficaz, contínua, individualizada e dedicada exclusivamente às finalidades pedagógicas. Unificar os grupos de WhatsApp Business com os grupos de WhatsApp Business com os grupos de pais, alunos e equipe. Vocês acham que tá bom? Tem que melhorar o texto? Tá bom. Bem isso mesmo. Mais alguma sugestão que vocês estavam falando? Eu estou digitando e escutando, mas eu não sei se eu perdi alguma coisa. Carla, mas você não está digitando ainda dentro lá da planilha, né? Já estou digitando, não pode? Não, é porque para mim não apareceu, acho que é só depois que você finalizar, então. Eu acho que só quando eu der um enter, né? E a respeito daquele item que tem lá, tem um deles, que é o absenteísmo. Semana passada... Eu acho semana passada aconteceu no meu outro grupo, daí a gente começou a digitar junto, porque não aparecia, daí travou tudo. Uhum. Né? Então a respeito, tem só um lá que colocou o absenteísmo. Para resolver a questão do absenteísmo, seria estabelecer combinados com os professores, né? Tipo, para... Eu vou dar um enter aqui. Agora vocês vão ver. Não, mas aí você pode continuar digitando, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Do absenteísmo ali, só colocar lá...
estabelecer combinados com os professores para fazer de repente uma troca de dias, né? Quando o professor for faltar, porque quando tem o atestado, não há o que se fazer, né? Pelo menos a gente não pode, a orientação que eu tenho é que a gente não é nem para pedir tarefa. O cara vai lá, vou levar meu filho lá no médico na sexta-feira, lá em Guarapuava, por exemplo. Eu vou ter que trazer o atestado, aí a gente conversa, o professor pede, né? Ó, não tem uma atividade para deixar aí, mas não é o correto, né? Porque o atestado, ele justifica a falta e pronto, acabou, né? Eu acho que isso ali só estabelecer combinados para fazer trocas quando não é uma falta justificada, né? Que foi o que foi falado no grupo, no grande grupo ali, né? Que o pessoal citou. Ó, eu escrevi assim: estabelecer combinados com os professores para sanar problemas com faltas injustificadas, tentando fazer trocas com colegas. Porque, assim, eu acho que é complicado a gente que é escola pequena, quando falta, por exemplo, um dia falta 2, 3 professores, são 15 aulas. Não é fácil, né? Não. Eu para mim, eu nem tenho quem colocar, porque às vezes vai só os professores do dia, então não tem como... Sim. E eles têm aula em outras escolas, não tem nem como chamar. Para mim, eu tô sempre com as mãos amarradas. Chega segunda e sexta-feira, eles todos têm 5 aulas. É bem assim. Geralmente. Aquele que tem 5 aulas resolve. Nas escolas maiores, a gente tem um volume maior de professores, aí, tipo, que tem às vezes até 10, 15, 20 professores no dia, né? Daí ainda dá para você conversar se o cara tiver ali na hora de atividade. Mas para mim é praticamente impossível fazer isso aí. Uhum. Ali no nosso colégio foi combinado assim, para não dar, porque tinha muito problema. Aí, quando um sai, o outro cobre. Eles não estão mais deixando, então, às vezes, a gente nem vê que o professor não está, porque daí o outro vai lá e cobre. Então, eles trocam, um atende para o outro. Os alunos que ficam contentes com isso aí, nossa, mas não era aula de duas, professor. Não, porque tem que dar aula vaga para nós, a bola para nós ir na quadra. Ser atento, né? Ser atento. Mas nós não estamos mais tendo aula vaga, esse ano não tivemos nenhuma. Um professor atendeu, eles fizeram combinado com a pedagoga, né? Eles avisam antes, a pedagoga já se agiliza, né? Vê quem está na hora de atividade, já cobre, já atende, aí o outro vem outro dia, já paga. Daí eu falei, desse jeito eu não mando falta, aí fica bom para eles, né? Fica bom para eles ir para o colégio melhor ainda. Fica bom. Bom que dá certo para vocês. Eu não sei vocês, mas nós, com relação à observação, eu tenho esse ano vários professores assim, que tem só 5 aulas, e aí 5 aulas no dia. Você observa, mas o teu feedback, teu acompanhamento... Tem que dar no dia, gente. Se você não for dar no dia, aquela coisa não deixa mais você entrar, né? Você viu? Eu marco lá que vou dar outro dia, mas tem que registrar no dia, né? Porque lá não tá fácil, não. E outra coisa, observação em sala de aula, claro que o professor vai dar aula diferente quando você está lá, e você tem que avisar antes, né? Ele nunca vai dar a aula que ele está acostumado. Só o fato de o diretor estar lá na sala já organiza tudo, né? Os alunos nem se mexem. Está na porta, os alunos, diretor, o professor já fica bom. É um negócio que acabou, funciona, né? Funciona naquele dia. Só naquela hora, né? Que você está lá, virou as costas. Mas eu falo assim, quando eles têm 5 aulas, gente, eu aviso um dia antes, mando mensagem no WhatsApp, porque eu não tenho hora de atividade para falar para ele, ó, eu vou te observar. Eu coloco minha agenda e falo lá, ó, eu vou entrar assistir tua aula. Gente, dá uma olhadinha para ver se apareceu o texto para vocês lá. Aqui sim, o mecanismo mantenedor que possa incentivar a presença de professores, adicional do salário e licença, maior critério em relação a atestados, apresentados, fiscalização, oferta de curso para capacitação. Esse aí, né, que você fez só do assistência. Eu acho que o outro grupo escreveu. Vocês estão vendo do outro grupo. Vocês estão vendo do outro grupo. Mas eles escreveram em cima do teu, Carla, eu acho. É porque era para você escrever aqui, né? Que você escreve para o grupo 2, eles escrevem para nós. Eu era para escrever na frente do meu grupo, não era? Não, do 2? Do grupo deles, desculpa, do grupo 2, azulzinho. A gente está com a cinza, nosso subgrupo 1, não era na frente do grupo 2? Será que eu fiz errado de novo? Não, eu acho que você fez certo e eles fizeram errado em cima. Eles escreveram em cima, e não tem nada em cima do grupo 1, que eles que tinham escrevido essa parte nossa.
Então, o meu tá até... Eu vou até salvar esse texto no Word aqui. Se precisar, eu edito ele, eu colo ele de novo lá. Espera aí que eu vou copiar. Deixa eu abrir uma... O André não está no nosso grupo, né? Não. Para mim, apareceu lá só a resposta deles para nós. O nosso quadro de resposta para eles saiu em branco. Para mim, está em branco. É que para mim não aparece... Ah, não, está aparecendo. Peraí, se eu movimentar o meu cursor aqui, eles colocaram a resposta na frente do deles. Mecanismos da mantenedora, né? Só que eles colocaram na frente do deles. E é para eles colocar para nós, né? Não, mas tá certo, na frente do deles, porque é resposta para nós. Eles colocaram no lugar certo. Então, não, mas o André não falou para eu escrever na frente do deles. Não, eles fizeram errado. Eles fizeram errado? Sim. Olha aí, ó, tá aí o homem para confirmar. O André não fala nada, fica quieto. O que, Carla? O André, se você falar que eu fiz errado, eu não vou mais escrever, hein? Não, eu estava olhando, não está aparecendo na sua tabelinha lá, Carla. Não está aparecendo? Não. Viu, mas a nossa tabela não era na frente era para eu escrever deles? Na frente do nome deles? Tá lá o subgrupo 2, eu digitei na tabela certa. Eu vou compartilhar para vocês. Digitar no azulzinho, você falou? Tá, eu vou mostrar para vocês aonde que você deveria escrever, tá? Só um pouquinho. Tá bom, Carla? Não precisa ficar nervosa, a gente vai se entender. Não tô nervosa, vocês não me viram nervosa ainda. Tá vendo lá, Carla? Deixa eu achar, peraí que eu tô abrindo aqui. Tá, a gente é o subgrupo 1. Tá. Então, agora tá aparecendo o meu aí, ó, possibilidades. Sim. Parceria família-escola, essa é a minha resposta. Agora tá certo, vai aparecer. Ah, tá. Então o Nelson que não conseguiu. Aqui, ó. Não. Vocês deveriam escrever aqui, ó. Onde que eu tô aqui, ó. Tá vendo? Mas de que jeito? Não, você tá escrito ali, ó. Possibilidade pelo subgrupo 1. Mostra. Tá. Mas olha lá. Vocês eram. Calma, gente. Tudo vocês bem. eram do subgrupo 1. Daí vocês iriam escrever as possibilidades apresentadas pelo subgrupo 2. Não tem problema. Vocês podem deixar aqui, que nem vocês colocaram no verde, né? Não, eu coloquei no grupo, no nosso, na frente do nosso, não na frente do deles. Lá embaixo... Eu coloquei na frente do deles, e não na frente do nosso. Isso aí, então tá certo, aqui na parte do verde, né? Tá certo. Ele tem que colocar na parte azul ali. Ele tem que pôr na parte de cima, ele tem que pôr na frente dos nossos nomes. Isso aí. Então, só que eles apagaram tudo lá o que ela tinha escrito. Isso aí foi eles que escreveram, mecanismo da mantenedora, essas coisas. Esse não é nós. Então, deixa que eu vou tentar ver se eu consigo agora. Ai, tá. Eu acho que eles entenderam errado. Ô, Galdério, você está acusando aqui sem provas. Não apagaram nada. Eu só escrevi no subgrupo 1, que é a resposta do que vocês colocaram lá, mas não apaguei nada e era eu que estava escrevendo. Carla, você tem a possibilidade, Carla, coloca lá na... Nelson. Foi parar, porque nós tinha escrito. Eu copiei o que eu escrevi. Onde que eu colo agora? Nelson, você consegue, Nelson, você consegue colocar lá na partezinha azul lá em cima, Nelson, naquele outro quadrado lá? Deixa eu... Você me autoriza a mudar? Acho que eu consigo mudar o dele aqui. Tá. Pode mudar, só mexe, senão dá problema. Só um mexe. Tá, então eu vou mexer, peraí. Vamos ver se vai dar certo. Porque tá habilitado aqui para mim. Colei lá em cima, agora eu vou colar o meu texto que eu coloquei em outro lugar, vou colar ele lá embaixo. Espera lá. Copia lá, Nelson, senão dá problema. Não mexe não, que daí eu vou tentar editar aqui. Isso. Vai dar certo, vai dar certo. Vai, dá certo, já deu. Agora eu dou um Enter. Deu. Aí, ó, viu que deu certinho, ó. Muito bem. Então, essa é a nossa apresentação. Deixa eu colocar até o último encontro, nós vamos estar fera desse negócio. Eu falei. Então, vamos tentar diminuir um pouco para a gente enxergar um pouquinho melhor. Aí, ficou bacana aí, né? Sim. Então, tá. Então, agora, nós temos ainda mais 10 minutinhos para a gente concluir e a gente falar um pouquinho do portfólio.
E eu tenho um videozinho de 3 minutos no final para passar para vocês. Quem sabe vocês já assistiram, quem sabe ainda não, mas é algo assim que é fora do roteiro, mas que eu acho interessante, tá? Então, vamos lá. Do grupo 1, então, a Carla colocou reduzir, o desafio dela, reduzir o absenteísmo, a Elisângela também, e o Luiz também. E a Marina colocou melhorar o clima escolar, e a Marisa melhorar a qualidade das aulas ministradas pelos professores. Então, as possibilidades que o grupo 2 apresentou para vocês. Alguém pode falar um pouquinho? Do grupo 2, as possibilidades para o grupo 1. Fala você mesmo, então, Nelson. Bom, então, o que foi colocado ali é em relação, principalmente, à redução da falta do professor. É buscar meios, por parte da mantenedora, para incentivar a presença dos professores. Um adicional de salário, né, ou alguma forma de licença. Então, hoje a gente já tem dentro do nosso plano de carreira, mas fazer alguma adequação para que uma licença-prêmio exista ali, algo nesse sentido. Porque, geralmente, quando você trabalha com a parte econômica, há um retorno maior de resultado. Em relação aos atestados, a gente vê que tem muitos atestados que são suspeitos, né? Então, acredito que deveria ter ali alguém que pudesse fazer um levantamento, ter um critério melhor por parte da perícia também, em relação a esses atestados que são apresentados. E para melhorar a qualidade das aulas, para fazer com que o clima escolar melhore, acho que é importantíssimo ter profissionais mais comprometidos com a escola e melhor preparados. E aí é só formação mesmo, né? Ou o processo de seleção, através de concurso, que possa realmente avaliar bem a competência de quem vai estar trabalhando, e a formação depois que ele já está trabalhando. Mas formação que não seja simplesmente uma formação à distância, que muitas vezes limita muito o crescimento desse profissional. E lógico, tem aquela questão, né? A pessoa tem que querer, né? Não adianta você dar dica, você orientar. Se a pessoa não quer mudar, não tem o que fazer, né? É isso aí mesmo. Hoje tem algumas coisas já que estão assim mudando. Então, para aquele que é concursado e assumiu o concurso agora, tem um programa novo que é o probatório, né? É a formação probatório, que um professor está sempre caminhando junto com o professor semanalmente, quinzenalmente, com suas aulas, participando de formações, e o professor auxiliando na formação, porque muitos também iniciam sem estar em sala de aula. Alguns já que estavam em sala de aula conseguiram ser aprovados. Isso é importante para que a gente consiga auxiliar esse professor no início da sua carreira. Eu não tive auxílio nenhum e muitas vezes vocês também não tiveram auxílio no início da carreira de vocês ou de professor de vocês. A gente entrou dentro de uma sala de aula e a gente fez aquilo que a gente achava que era correto. E analisando da maneira com que a gente iniciou no caminhar nosso, a gente viu que algumas coisas que a gente fez lá no início não era legal, que não era certo. E tudo isso a gente vai desenvolvendo. Luiz, bem rapidinho, Luiz. Viu? Só a título de curiosidade, então, aqui falando dos atestados médicos, vocês sabiam que existe um CID, que vem no médico lá, que é pessoa fingindo ser doente? Ó, o número do CID é 10Z76.5. Eu descobri esse dia um rapaz que veio fazer uma palestra aqui lá do núcleo de Beltrão. E é isso mesmo. Os médicos se comunicam dizendo pessoa fingindo ser doente, uma simulação consciente. Tá aqui. Só a título de curiosidade. É uma novidade. Quem sabe a gente pode repete a CID, por favor. Repete a CID. É o CID número 10, daí ele é Z76.5.
Se você procurar na internet, você vai localizar lá, dizendo bem isso, pessoa fingindo ser doente. Muito bem, então vamos lá. A possibilidade que o grupo 1 achou para os desafios do grupo 2. O grupo 2 colocou como principal desafio, quase foi unanimidade, fortalecer a parceria escola e família, com exceção do Nelson, que é reduzir o absenteísmo de professores. Se a gente analisar num grupo total, nós tivemos dos 10, 4 encontrando o desafio fortalecer a parceria escola-família e 4 reduzir o absenteísmo. Então, quase unânime esses dois desafios, tá? Podem alguém do grupo 1, Carla, ou alguém que vocês combinaram para fazer, então, quais são as possibilidades que vocês encontraram para o grupo 2 fortalecer parceria escola e o absenteísmo? Quer que eu falo? Aí eu leio lá, pessoal. Então, assim, ó, primeiramente, parceria escola e família, né? Realizar rodas de conversa ou reuniões com os familiares e responsáveis, mantendo uma comunicação eficaz, contínua, individualizada e dedicada exclusivamente às finalidades pedagógicas. Unificar os grupos de WhatsApp, business, com os grupos de pais, alunos e equipe. Então, foi falado ali no grupo de fazer todo esse trabalho de conversa mais dedicada a esse problema da falta ali, né, dos alunos. Não envolver outros assuntos. Então, exclusivamente para isso, para reduzir aí as faltas, né, conversar com os alunos, mas no geral. E na questão do absenteísmo, ali estabelecer combinados com os professores para sanar problemas com faltas injustificadas, tentando fazer trocas com os professores, quando é possível, nas escolas maiores, um professor cobrir o outro. Porque faltas justificadas com o atestado não há o que você fazer, né? Então, não tem como nem como você pedir para ele te deixar a tarefa. Se a pessoa falar, não, eu não posso deixar, felizmente, não há o que você fazer, né? A gente mesmo, enquanto equipe pedagógica, tem que atender os alunos. E a única coisa que a gente não tem como contestar é o atestado médico, né? Atestado médico, o médico assina, ele fornece, nós não temos como contestar esse atestado, e se ele tem o atestado médico, ele está amparado legalmente, não temos o que fazer, porque é um direito dele também, né? Mas nós sempre temos que, com a nossa equipe de professores, fazer essa parte humana, fazer com que esse clima escolar, ele seja bacana, que todo mundo divida suas tarefas na escola, para que não sobrecarregue ninguém. Quando falta um professor, sobrecarrega a equipe diretiva, se sobrecarrega o pedagogo, sobrecarrega a direção escolar, a turma fica sem as aulas, a aprendizagem não acontece, e tudo isso, então, é uma engrenagem com que é sempre um lado, na verdade, não consegue fazer com que o andamento seja adequado. E esse entendimento, eu acho que esses combinados, essas circunstâncias, elas devem sempre ser colocadas pela equipe diretiva lá no início do ano na formação. Vamos fazer com que o ano seja leve, vamos fazer com que todo mundo se sinta bem aqui na escola, e cada um dividindo as suas tarefas, que ninguém sofre e ninguém cansa durante o ano letivo com antecedência, e todo mundo chega no final do ano bem bacana, tá bom? Então, vamos continuando lá. Nessa nossa troca de ideias, então, né, a gente fez a apresentação daquilo que os nossos grupos encontraram como desafio. Agora eu vou falar um pouquinho do portfólio para vocês, tá? Que esse portfólio, ele deve ser feito, gente, tá? Fiquei muito contente, eu li hoje de tarde os portfólios, com exceção da Janete e da Maria. As duas, então, elas precisam fazer, tá, Janete? Sim. Calma, vai sair. Eu entendo, Janete, eu entendo, e a Maria também, eu só estou falando, tá? Não se sente mal porque eu falei aqui no grupo, porque aqui a gente é colega e a gente sabe de cada um dos seus afazeres na escola, e que o tempo realmente é curto, tá? Estou muito orgulhosa dos meus colegas serem, né, pontuais. Sim. Então, mas eu estou em débito também. Não consegui fazer o da semana passada com feriado e tudo, mas não consegui. Tá.
Esses desafios, vocês encontram, meninos e meninas, vocês encontram lá no Classroom, vão lá, vocês vão ter lá as possibilidades e os desafios, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar aqui para vocês. Ó, documentos, aqui, ó. Aqui vocês encontram, é só vocês clicar, e daí vocês vão aqui na tabelinha, vai aparecer para vocês a tabelinha, e aqui embaixo, ó, vai ter instruções, encontro 2, ó, os desafios do grupo 1 e do grupo 2, e aqui também, ó, desafio do grupo 1 e do grupo 2 que foi colocado, ó. E daí vocês podem colocar esses desafios que estão aqui, e daí também vocês podem colocar essas possibilidades, e vocês podem melhorar a resposta de vocês lá no portfólio de vocês, tá? Por quê? Lá no portfólio de vocês, só um pouquinho, ó, no portfólio de vocês, que vocês encontram, só um minutinho que eu quero apresentar para vocês. Tá para baixo? Sim, deixa eu ver. Tá, só um minutinho. Não sei se eu vou conseguir olhar aqui. Todos os temas. Aqui, fórum, gravações, portfólios, ó. Quando vocês vão aqui no portfólio, aí vocês têm o portfólio de cada um de vocês. Aqui nessa partezinha, ó, aqui, ó, quem sou eu, tá? Breve, no encontro 2 e 3. Daí você vai colocar sobre a parte que a gente viu na semana passada e a parte que a gente viu hoje, tá? E daí, quais são, ó, quais são as formas de busca ativa, como que ocorre, por que que ocorre a frequência, quais são os desafios, tudo você pode colocar lá, tá? Então, não deixam para construir o portfólio no final, tá? E não se sintam mal porque eu falei, tá, Janete? E nem a Maria. Bom, já magoei. É assim, né, que eu tenho que ir conversando com vocês e tenho que sempre estar lembrando, tá? Não, mas eu não consegui mesmo, porque eu estava com... Não tem problema. Com fim de módulo do PDE, e eu passei meu feriadão de recesso e Páscoa com meu filho no hospital. Chegamos hoje, desde quinta-feira, então tá meio assim, até eu conseguir me organizar aqui, mas vai dar certo. Entendo, tá? Entenda, e se você precisar de ajuda, Janete, acredito que não, tanto a Maria ou qualquer um, tá? Vocês podem me chamar, que eu vou estar à disposição para auxiliando vocês e vou estar falando. Sempre vão aproveitando esse tempinho, tá? Então, antes de encerrar a nossa jornada de hoje, quem quer fazer a leitura? Márcia, quer fazer a leitura, Márcia? De novo, você. Encerramento do encontro. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer do outro modo. Paulo Freire. Muito bem. Vou passar um videozinho, 3 minutos de recorte, tá? De um filmezinho. Eu utilizei isso já 2 vezes nos nossos encontros de formação com os nossos professores, eu acho bem bacana. Se vocês viram, assistem de novo, porque a gente sempre enxerga uma outra maneira, um outro olhar, e é o que a gente muitas vezes não enxerga na realidade dos nossos alunos, tá?
Vanessa? Jsem Vanessa? Zíra dál. Kdo? Škoda. Ale moc por celý dma. Těci. Hör! Praat met Vanessa. Então, muitas vezes a gente não conhece a realidade dos nossos jovens, né? E o que eu, assim, gostaria de falar para vocês é que a gente tem que acolher eles da melhor forma possível para que eles se sintam bem na nossa escola. E tentar encontrar e ver o motivo pelo qual ele não se faz presente ou que ele não está vindo na nossa escola. Porque muitas vezes a gente não consegue encontrar a realidade desse aluno ou saber o que está se passando na vida de cada um. Tá bom? Se tem alguém que quer comentar alguma coisinha, pode falar rapidinho. Caiu um cisco aqui no meu olho. No meu também. Triste, já tinha visto, bem triste. Pessoal, então, feliz Páscoa atrasado. Tudo de bom. Eu acho que é a empatia, né, de se colocar, de imaginar, porque às vezes os alunos passam por situações que a gente nem imagina, né? Exatamente. Então, por isso que a escola é um dos locais onde que a gente precisa fazer o máximo possível com que eles se sintam bem e que sejam bem acolhidos. E encontrar maneiras que faz com que ele possa sempre estar presente e estar estudando e aprendendo.
aquele menino, por todas as dificuldades que ele encontrava, ele ainda não desistiu da escola. E a escola precisa abraçar todas as causas e fazer com que isso realmente faça diferença. Pode falar bem rapidinho. Bem rapidíssimo, então. Hoje, esse ano, nós recebemos uma família lá com 3 crianças, e o mais velho, do 8º ano, ele não aparece na escola. Quando vai, ele vai todo de capuz e dorme o tempo todo. E eu já tentei conversar algumas vezes e trago para mim, tá. Hoje recebemos uma ligação da EMEPAR, que é o banco de sangue aqui, né? E eles não tratam só a coleta de sangue, as doenças também. E nós fomos notificados que é uma criança portador do HIV. Então, imagina a cabecinha dele, né, com essa idade, 13 aninhos. Então, é isso, né? Ou a gente olha ou fique cego logo, né? É, verdade. Precisamos conhecer cada um e fazer o nosso melhor para essas crianças. Eu vou parar a gravação e vamos fazer um print bem bacana.